Oi, meu caro amigo, meu caro irmão, amigo de Deus, povo do Senhor. Mais um momento juntos, né? Legal poder ter a sua companhia e poder perceber que você valoriza esse tempo, de que você separa alguns instantes para que a gente possa pensar sobre Deus, pensar sobre a igreja, pensar sobre os nossos caminhos, pensar sobre as nossas responsabilidades como alguém que conhece o Senhor, como alguém que tem o temor do Senhor. Eu espero que você, assim como eu, que a gente possa caminhar juntos por um período, por um instante, refletindo e meditando sobre mais um texto da palavra do Senhor. O texto escolhido hoje é o texto de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 9. Na Bíblia de Genebra, o texto diz assim: e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já na Bíblia, a mensagem, o texto referido de Marcos 4:9 diz assim: vocês estão escutando? Realmente escutando? É interessante, né, essa palavra, porque ela é instigante. Há aqui a preocupação de Marcos de perguntar para o seu povo, para o seu público, se de fato eles estavam ouvindo, né? Nós começamos a meditar neste texto de Marcos 4, ele vai aí até o verso de número 34, trabalhar com as parábolas do reino. Especialmente esse verso, né, os versos 1 ao verso de número 9 do capítulo 4, tratam da parábola do semeador. O tema que Eugene Peterson, em seu livro de devocionais, na Bíblia Mensagem, trazem para nós é ouvidos para ouvir. E iniciamos essa reflexão com aquilo que está no seu texto, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece-me que é aqui, antes mesmo, ou talvez até depois da parábola do semeador, parece-me que é até uma parábola dentro de uma outra parábola, né? Nós temos aqui a descrição da parábola do semeador dos versos 1 a 9, mas parece-me que no verso de número 9 ele faz uma outra parábola, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se a palavra divina é primordial, então o ouvido humano é essencial. É o que a gente tem aqui como referência neste texto. É necessário que ouçamos, e o modo como ouvimos pode ser até insignificante, né? Mas é necessário que a gente saiba ouvir. O modo, se a gente ouve uma parábola, se a gente ouve uma palavra de Deus, seja no rádio, na televisão, até mesmo nas redes sociais, o modo aqui até não é tão importante, mas é necessário, primordial, atentar que devemos ouvir com o cuidado necessário uma palavra ou uma parábola descrita na palavra de Deus. A parábola, com sua metáfora do solo aqui, né, para os ouvidos, fornece uma ferramenta muito engenhosa para um teste de audição, para a minha audição e para a nossa audição. Qual é a qualidade da minha audição? É o que está em jogo aqui. Quando na Bíblia de Genebra, no verso 9 do capítulo 4 de Marcos, ele termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E na Bíblia a Mensagem, o autor diz assim: vocês estão de fato escutando? Realmente escutando? O que a gente tem aqui como referência é a pergunta da qualidade da nossa audição. Como nós estamos ouvindo, se estamos ouvindo de forma adequada. Meus ouvidos estão repletos de calos impenetráveis, como uma estrada congestionada? Porque eles podem estar. Meus ouvidos estão apenas superficialmente atentos, como um chão pedregoso no qual tudo germina, porém nada finca raízes? Meus ouvidos são como um amontoado de ervas daninhas, no qual o que é repetitivo e barulhento ocupa todo o espaço
sem respeito pela verdade, pela qualidade, pela beleza ou pela frutificação? Ou os meus ouvidos são um solo fértil que prontamente recebe a palavra de Deus, bem cultivado para colher raízes profundas, para escolher discriminadamente a palavra de Deus e rejeitar as mentiras do mundo, aceitar a grande responsabilidade de proteger e praticar o dom da escuta silenciosa, da reverência e da atenção, a fim de que a palavra de Deus seja ouvida, compreendida e crida, e no momento oportuno eu possa responder a palavra de Deus que foi ouvida por mim, de fato ouvida por mim. A reflexão de hoje trata dos nossos ouvidos e da nossa audição. E ele faz essa analogia, né? A preocupação aqui, tanto na Bíblia de Genebra quanto no texto de Eugene Peterson, a gente percebe a pergunta da qualidade da nossa audição. E ele vai comparar os nossos ouvidos com aquilo que está descrito na parábola do semeador, no sentido de que a palavra de Deus pode ter caído à beira do caminho, em solo rochoso ou entre os espinhos, né? Fazendo uma alusão ou fazendo uma comparação com os nossos ouvidos. Como de fato está a nossa capacidade de ouvir a parábola do semeador e também a palavra de Deus? Será que eu tenho conseguido dar espaço nos meus ouvidos e a minha audição é capaz de ouvir a doce, mansa e agradável voz da palavra de Deus, né? É importante. Ou será que os meus ouvidos estão calejados? Ou será que os meus ouvidos estão superficialmente atentos apenas por alguns minutos ou alguns instantes, né? Ou quem sabe, de fato, os meus ouvidos estão atentos para aquilo que Deus quer falar comigo. No mundo de tantos ruídos, né? Em um mundo de tantas vozes, em um mundo em que nós temos tantas questões que nos trazem notícias, nós precisamos sim aprender a fazer essa escuta silenciosa de reverência, de atenção, a fim de que a palavra de Deus seja de fato ouvida, compreendida e crida. E no momento em que eu tiver a capacidade de agir dessa forma, ouvir, compreender e crer, que eu possa responder de forma afirmativa para tudo aquilo que Deus quer para mim e através da minha pessoa. O meu desejo para você e para mim mesmo é que a gente possa ter a capacidade de fazer cessar todos os ruídos e vozes que nos distanciam da verdadeira palavra de Deus. E que quando eu tiver a capacidade, a coragem e a perseverança de ouvir, de compreender e de crer, que eu possa responder afirmativamente aos talentos que Deus me concedeu e não apenas responder, mas desenvolver estes talentos que Deus me concedeu em Cristo Jesus. Que você saiba ouvir, cuide da sua audição quando nós nos referimos à palavra do nosso bom Deus. Forte abraço do pastor Jean, que você tenha um final de semana abençoadíssimo e esteja sempre com os ouvidos atentos e abertos, porque Deus continua a falar contigo e comigo. Deus te abençoe e ilumine sempre. Se você gostou, compartilhe essa palavra. Um abraço.